Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez aqui estamos nós. Quero agradecer a todos que já estão conectados, sintonizados. Pedir a você que, junto com a sua família, peça alguns irmãos também para assistirem. Graças a Deus por estarmos juntos. Quero, neste momento, estar orando no primeiro plano, pedindo a Deus que fale aos nossos corações nessa noite, segundo a sua própria vontade. Feche seus olhos, mas feche de verdade. E peço ao Senhor para falar contigo agora. Soberano Deus, eterno Pai, rendemos graças ao Teu nome. Obrigado por mais uma vez nessa noite, poder, Senhor, cultuar a Ti junto com os Teus filhos nessa live. Que Tu possa, Senhor, nos abençoar desde este momento. E, Senhor, fazer com que no final, Senhor, possamos entender aquilo que Tu quer falar. Obrigado, Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Queridos, o assunto de hoje não pode ser diferente dos assuntos que têm sido tratados. Hoje é uma quinta-feira da vitória de Deus. E eu quero compartilhar com você um texto bíblico, 1 Samuel, capítulo 17, versículo de 1 ao 11, primeiramente. Depois a gente continua. Diz assim a palavra do Senhor. E os filisteus ajuntaram seus arraiais para chegaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte da banda da Além e os israelitas estavam no outro monte da banda Quem. E o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia à cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia grebas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como eixo de tecelão e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: para que saireis ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nosso servo e nos servirei. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel esta palavra do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Queridos, é um texto que nos leva a uma reflexão nesse momento oportuno. Os genitores de Golias eram inimigos antigos dos israelitas. Josué os expulsara da terra prometida 300 anos antes desse contexto. Destruíram 3 cidades: Gaza, Gate e Asdod. Gate gerava gigantes e Golias era filho desta cidade. Quando Saul e o exército de Israel vieram, e Golias veio juntos. E quando eles viram Golias, quando eles viram o gigante, o medo, o desespero, o pavor tomou conta de todos eles. Saul e os seus guerreiros, seus soldados, juntos estavam atemorizados. Os irmãos de Davi também estavam ali. O pavor os fez recuar. O pavor os fez temer. O pavor, me parece que os paralisaram. As pernas ficaram bambas, desfaleceram. E desfalecer, penso eu, que até alguns deles desmaiaram. Isso só aconteceu, queridos. E só estava acontecendo isso. Você não vê eles cultuando, mas preocupado, sim, com o gigante. As circunstâncias, observando, estavam determinando as suas gerações. Querido, não gaste o seu tempo. Não perca o seu tempo no foco errado.
E eu quero compartilhar com você os 4 focos errados de Saul, dos seus guerreiros, dos seus soldados, de toda aquela companhia. O gigante, primeiro foco errado, ele focou no gigante Golias, no tamanho de Golias. Ele focou na altura, na dimensão de Golias. Segundo foco errado, nas palavras nocivas que todo dia eles iam ali falar. O gigante Golias conseguiu atingir a fé, atingir a esperança, atingir o crer, atingir o coração. A seta parece que entrou no coração de Saul e seus homens, atingir a sua mente, seu pensamento. Eles estavam com foco errado, foco nas palavras ameaçadoras. Terceiro foco errado, nas ferramentas que o Golias usava. Traziam pânico, ver todo o seu aparato de espada, de lança, vendo o que eles poderiam, o que Golias poderia usar contra Israel, e tiveram muito medo. Quarto foco errado, nas dificuldades. Já que é assim, há uma barreira. Já que é assim, nós não vamos conseguir vencer. E atemorizados, eles estavam com medo de ser derrotados, escravizados e serem mortos. Não vamos conseguir. Ele é muito grande, ele é maior. Olha como nós vamos poder contra ele. Isso entrou na alma daqueles homens. E eu quero dizer nessa noite que as notícias que temos recebido deste vírus chamado corona tem prejudicado muitos e tem entrado na alma, no coração e na mente das pessoas. Estão perdendo a fé, a esperança, parece que não amam mais a Deus. Vindo a ansiedade, vem a depressão, vem a angústia, vem o desespero. Estou vendo muitas pessoas perderem a sua paz. Isso é por causa do excesso de informações. Informações essas que têm atingido a mente e o coração de nós que somos cristãos. Terceiro lugar, os filisteus estavam ali. O gigante estava ali. Mas ele diz lá, eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Queridos, aqui nele tem uma grande verdade. Este fato tem muita diferença. Nós não somos servos do mundo ou de líderes de Saul. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Ali eles estavam sendo levados por emoções, por sentimentos, por precipitação, por escolhas erradas. Eles estavam se deixando levar. Representam as nossas fraquezas. Representa sim os nossos medos, representa sim o nosso pavor. Sim, parece que não sabemos o que fazer. Então ele tinha 4 focos errados. E ele ainda, por isso, ainda diz, vocês são servos de Saul. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. O desafio foi feito pelo gigante Golias. E o versículo 16 vai dizer que por 40 dias, ele vai dizer, chegando pois o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. 40 dias, querida, leia aí no versículo 40 dias. Isso é uma quarentena. 40 dias o gigante ia ali, sabe quando? De manhã e à tarde. Sabe o que significa isso? São 80 vezes. Vindo desafiar Israel 80 vezes, 2 vezes ao dia. E lá estava por 40 dias, uma catástrofe parece que estava sendo anunciada por esse vírus chamado Golias. Estava ali desafiando, intimidando, causando pânico, pavor e medo, amedrontando todo Israel, fazendo a liderança recuar. Lá estava Saul, lá estavam os irmãos de Davi, todos aqueles guerreiros. E nós encontramos Jessé enviando o seu filho Davi para lhe levar o alimento para seus irmãos e para Saul. E quando ele chega lá, sauda seus irmãos e pergunta, mas tudo bem? Diz a Bíblia do que no momento em que ele falava, no versículo 23, no momento em que ele dizia,
Estando ainda Davi falando, eis que vinha subindo o exército filisteu e apareceu então o gigante. E repetiu todas aquelas palavras que ele sempre dizia. Desafiou Israel de novo. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e tremiam e temiam grandemente, no versículo 24. Davi viu aquilo. Davi contemplou, ouviu, escutou todo aquele cenário e ele ficou incomodado. Davi fica incomodado e diz: como é que pode? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? O que é isso, meus irmãos? E que estamos vendo nesse texto? Os seus irmãos, os irmãos de Davi, divergiram deles, como vejo hoje. Diante da situação que estamos passando, algumas divergências entre irmãos. Isso acontece onde tem pessoas. Mas eu quero dizer que Davi ouviu o tamanho do gigante. Davi ouviu o que o gigante disse, o que ele gritou. Ele também observou a reação dos homens de Israel. E ele ouviu a proposta do rei Saul: quem vencer o gigante Golias terá a mão da minha filha, receberá a recompensa. Ele pede para ouvir de novo o que ele disse. E todos repetem: Davi, foi isso mesmo que ele falou. Os irmãos dele tentam impedir. Mas a notícia chega até Saul. E Saul, então, o recebe. E eles ali têm um diálogo. Davi se propõe: eu vou ferir, eu vou lutar contra esse gigante. Davi, diferente dos seus irmãos, quero tirar ensinos daqui para nós, nessa noite, das atitudes de Davi, das atitudes que ele toma. Ele manteve o seu foco em Deus. Ele não deu ouvidos àquilo que o gigante falou. O gigante, com as suas palavras, não conseguiu colocar medo nele, não roubou sua identidade, não o fez temer. E ele conta a sua história para Saul, a história que já conhecemos do leão e do urso. Ele diz assim: será como um deles. Portanto, ele está afrontando o exército de Deus vivo. É um comprometimento, é o compromisso, é a fé, é a confiança, é a coragem em Deus, no Deus vivo. Ele nos garante a vitória, ele tem resposta, controle, domínio está em suas mãos. Ele mantém o seu foco em Deus. Se envolveu com Deus. Eu quero pedir isso a você: mantenha o seu foco em Deus, se envolva com Deus, cultue a Deus, ore a Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revista-se, meu irmão, de toda a armadura de Deus. Isto vai passar contra as astutas ciladas do diabo. Coloquemos nosso foco em Deus. Não vamos dar ouvido às notícias, às fake news. Não acorde de manhã ligando televisão para lá e para cá para ouvir as influências de Golias. Não receba sim vídeos, mensagens nos seus hábitos, mas penere. Não fique o dia todo grudado nisso. Faça um culto, uma oração, um louvor. Creia em Deus. E lá vai Davi. As circunstâncias não o envolveu. Davi era servo de Saul, sim, porque ele era o rei. Mas ele era servo do Deus Altíssimo, ele tinha experiência com Deus. Levante a sua mão, dê um glória a Deus, você que tem experiência com Deus, e o Senhor já te livrou de situações que você não podia fazer nada, mas Deus foi o seu tudo, Deus foi o teu Senhor. Dê um glória a Deus, aí levante a sua mão e continue crendo, porque Deus é o mesmo ontem, sempre será eternamente o mesmo Deus. Não podemos permitir ações, especialmente notícias nocivas, roubem a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor a Deus, roubem a nossa fidelidade, a nossa convicção de fé, roubem a nossa esperança. Foram 40 dias desse jeito, multiplicado por 2, 80 vezes. De 10 em 10 dias, Israel era atormentado e desfalecia a sua fé. Os dias, eles pensavam assim: os dias estão se acabando e não vai adiantar mais nada. 10 dias,
tamanho, altura do gigante. 10 dias, as palavras nocivas, mais 10 dias, né? As ferramentas de guerra que ele tem nas mãos, causando incordialidade e pânico. Mais 10 dias, formando 40, vendo as dificuldades, barreiras se levantando, roubando a visão, roubando a esperança. Eles pensavam que iam ser escravos se forem presos, ou morreriam. 40 dias de ameaça, 40 dias de desafio. Mas eu quero declarar para você, acompanhe comigo na sua Bíblia, o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com vara paus, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, e te cortarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje às aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Queridos, isso vai passar, mas mantenha o foco. Isso vai passar, mas mantenha a fé, mantenha o comprometimento, a sua fidelidade. Creia em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe o desânimo tomar conta do seu coração. Não deixe a angústia te desestabilizar emocionalmente. Tenha saúde emocional. Creia em Deus. Ainda assim, com tudo isso que estamos vendo, nós temos sim Davi contra cada palavra contrária do filisteu. Para cada 10 dias que o filisteu se levantava aí ali, 80 vezes, Davi então contradiz e combate os gigantes com fé, confiança, com todas as qualidades e virtudes da fé cristã. Ele diz no versículo 26, o Senhor, Deus do exército vivo. Versículo 36, ele fala o exército, Deus vivo. Versículo 45, ele vai dizer o Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos. No versículo 46, ele vai dizer, o Senhor entregará nas minhas mãos e toda a terra saberá que há Deus em Israel. No final disso tudo, meu irmão, isso vai passar e nós vamos cantar no hino da vitória. Deus é conosco. E no versículo 47, ele diz, e saberá toda a congregação que o Senhor salva, porque o Senhor é de guerra e ele entregará o inimigo em nossas mãos. Ah, queridos, mantenhamos o foco. Portanto, queridos irmãos, vamos enfrentar os gigantes com fé e coragem. Vamos enfrentar os gigantes com a nossa fidelidade, com a nossa vida de oração. Não fique espantado com essas notícias. Procure não dar crédito a isso. Procure fazer diferente a cada dia. E crer no Senhor. É claro, com o passar dos dias, pessoas juntas, podemos ter alguma divergência. Mas vamos enfrentar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos, 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 com as armas espirituais. Somos servos do Deus Altíssimo, porque encontramos, queridos, no versículo 48 ao 52, diz que Davi teve um encontro com o gigante, e ele correu. Encontrou o gigante filisteu, usou as armas que Deus havia lhe dado. Você tem armas ministeriais, você tem que Deus te deu, é a oração, é a palavra, e ele enfrentou e prevaleceu, como ele disse, arrancou a cabeça do filisteu. Houve júbilo, houve alegria, a alegria voltou. Diz o versículo de número 52, que nós podemos contemplar, diz que a alegria voltou depois desse encontro, e diz assim, então os homens de Israel e de Judá levantaram, jubilaram, seguiram os filisteus, até chegar ao vale, até as portas do Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel, perseguir os filisteus e despojaram seus arraiais. Queridos, Davi enfrenta com a fé no Senhor. É em nome do Senhor dos Exércitos que temos que enfrentar. Você é servo de Deus. Não deixe a tristeza nem o pânico tomar conta de você. A alegria voltará para o seu lar, para a sua casa. Faça essa defesa da sua família. Levante-se. Crê em Deus. Você já tem experiência com Deus. O problema principal foi resolvido.
pelo próprio Deus, com poder sobrenatural. O próprio Deus vai resolver. As circunstâncias, elas não dizem nada e não ditem nada na nossa vida. A circunstância não pode roubar o nosso foco. Não pode roubar a nossa identidade. Nossos adversários e inimigos serão vencidos. Portanto, concluo dizendo a você, meu irmão, concentre-se no poder divino. Concentre e mantenha o seu foco nele. Mantenha a sua fé no Senhor. Através da sua fé, Deus fará proezas. Abençoará a sua vida e abençoará pessoas. Abençoará a sua família e a sua parentela. E os que te cercam. Temos apenas uma escolha. Esse texto mostra que nós só temos uma escolha. Deus, Deus, Deus e Deus. O Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos que está conosco. Davi mostra isso. Ele manteve o seu foco, deu sua fé em Deus. Tudo que falaram, tudo que disseram, até a armadura que tentaram dar para ele, não. Eu vou usar o que Deus me deu. Ah, queridos, eu quero dizer a você que é isso que temos que fazer. Lance sobre ele a sua ansiedade, se você está ansioso. Lance sobre ele os seus medos, se você está medroso. Lance-se ele as suas dúvidas, indagações, lance sobre ele. Mas não dê ouvidos a essas notícias. Procure não ser infectado, porque o pior vírus é aquele que está atingindo a nossa mente, que está atingindo o nosso coração, fazendo com que a gente desista. Foi por isso que eles estavam medrosos. Porque eles olharam e mediram a sua vida em focos errados. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Queridos, que Deus possa nos abençoar e que você possa ter compreendido a mensagem do Senhor para o seu coração, como foi para o meu coração. O vírus do gigante Golias, queridos, ele vai ser dissipado pelo poder de Deus. Eu quero aproveitar aqui, nesse final, para fazer os agradecimentos. Agradeço aos que estão conectados, que vão aí de fazer seus comentários, compartilhar. Agradeço a congregação de Pedrinhas, que também temos acompanhado, o aspirante Henrique, que tem recebido o apoio da igreja sede e tem desenvolvido o seu trabalho. Agradeço os irmãos da igreja, que têm compartilhado, que têm contribuído, assistido um ao outro. Criamos um grupo de jovens para um dia sim, um dia não, estar indo na casa de alguns idosos, saber se eles querem alguma coisa. Criamos isso junto com a diaconisa Ângela Mangela, e eu creio que parte tem dado bastante certo. Temos orado pelos irmãos, temos feito contato via telefone com cada um deles, via do Zap. Amanhã eu vou enviar uma outra mensagem reflexiva, pela manhã ou à tarde. Esteja atento. Domingo, pela manhã, estaremos no templo transmitindo a escola bíblica dominical, também pelo Facebook. E à noite, faremos o mesmo, conforme está aí no cartaz que estamos enviando. E eu quero, nesse momento, também estar orando. Orando ao Senhor pela igreja. Orando ao Senhor pela igreja. Orando ao Senhor pelas autoridades constituídas. Orando pelos enfermos. Especialmente orando a Deus por tudo isso. Orando a Deus por tudo isso. Que nós possamos nos centralizar e manter a nossa vida e o nosso foco no Senhor. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Nós estaremos orando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos. Deus, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Te agradecemos, ó Deus, por mais essa noite, por essa palavra, Senhor, que tu tens, Senhor.
traga aos nossos corações. Senhor Deus. Deus, continua, Senhor, conosco, continua com a tua igreja, continua com o teu povo, Senhor, que em nome de Jesus nessa noite, Pai, tu possa, Senhor, estar nos abençoando. Deus, porque esta, Senhor, é nosso clamor. Esse, Senhor, é o clamor da tua igreja, Senhor. Nos abençoa nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Quero deixar um último versículo para você pensar e pesquisar. Jeremias, capítulo 1, versículo 19, nos diz assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Contigo, diz o Senhor, eu estou para te livrar. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Possa fortalecer a sua fé. A graça dele esteja sobre ti. Estaremos juntos novamente, como dissemos aqui. Tá certo? Domingo pela manhã na EBD e domingo à noite. Que Deus abençoe todos. Traça aí o seu recado, compartilhe. E eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.